Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 6º episódio da série Descomplicando o Alcoolista. Nessa série, eu descomplico a sua vida com o alcoolista para você fazer quem você ama parar de beber sem deixar de cuidar de si. Eu sou o Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o episódio de hoje é Ajudando sem ajudar. Conviver com o alcoolista, conviver com o alcoolismo de alguém que você ama, é uma situação muito difícil para a família. O alcoolismo é uma situação difícil para a família. Porque muitas vezes o familiar acaba se sentindo sozinho nessa batalha. Porque muitas vezes o alcoolista está numa fase em que ele não está colaborando com a própria recuperação. E ainda por cima, costumam vir cobranças de outras pessoas ao redor, né? Amigos ou outras pessoas que estão de fora, que se compadecem pela situação lamentável que o alcoolismo se cria. E às vezes começa a cobrar você, familiar, a tomar determinadas atitudes que não ajudam, que são frutos da ansiedade e do desconhecimento, né? Porque quanto menos uma pessoa conhece de um assunto, quanto menos a pessoa sabe como lidar com esse assunto, mais ansiedade ela vai ter, mais preocupações ela vai ter e mais difícil vai ser o problema porque ela não sabe nem lidar com o assunto, com o problema, de uma forma que resolva ele. Se a gente não sabe resolver, a gente sofre mais e o problema não melhora. Por exemplo, então pode ser que muita gente ao seu redor comece a fazer cobranças a você que são indevidas, do tipo assim, por que você continua tentando ajudar essa pessoa que você ama? Seja o seu marido, às vezes até o filho, ou um irmão. Por que você continua tentando ajudar? Aí algumas pessoas perguntam, inclusive, da seguinte forma, por que você se submete a esse tipo de situação? Como se fosse errado você buscar colaborar ou conviver com um alcoolista. Então, o familiar muitas vezes acaba que está tentando ajudar, né? Você que está me assistindo, pode ser que muitas vezes você se sinta solitário nessa jornada, sem saber como reagir, sem saber a melhor forma de lidar. Aí vem várias opiniões de o que você faz, o que você deixa de fazer, daí junta a ansiedade dos outros com a sua, e aí tudo isso se contamina, né? Fica tudo muito pior. E eu sei que provavelmente você que está me assistindo a esse vídeo, já está sofrendo ou já sofreu por conta do alcoolismo de alguém que você ama. E por estar assistindo esse vídeo, eu também imagino que você queira realmente fazer o melhor para fazer essa pessoa parar de beber e que passe a cuidar melhor de si. Né? Que essa pessoa passe a ser mais responsável pelos problemas dela, que ela passe a ter mais autonomia, que ela colabore mais. E você quer provavelmente ver essa pessoa, além de sendo mais autônoma, você quer também ter um convívio de qualidade com essa pessoa. Né? Porque o alcoolismo tira a qualidade do convívio com a pessoa. E eu respeito muito isso. E eu vejo essa atitude de tentar fazer quem você ama parar de beber como uma atitude de amor. E eu quero honrar a sua boa intenção, te ajudando a entender a melhor forma possível de lidar com todo esse processo. Então eu quero te fazer algumas perguntas, tá? Quando você vai ao mercado fazer o rancho, você costuma comprar bebida para o alcoolista? Há um tempo atrás eu abordei esse assunto, né? E veio uma esposa e me disse o seguinte, Vitor, eu compro bebida para o meu marido porque é mais barato do que ele comprar na rua e é mais seguro ele beber em casa. E ela me disse mais, ela falou assim, mas Vitor, ele vai beber de qualquer jeito, então eu não acho que vai fazer tanta diferença assim. Eu estou aqui querendo que ele não se exponha a tantos problemas, estou querendo aqui economizar o nosso dinheiro, que ele já gasta muito com bebida, imagina se ele gastar comprando em lugares que são mais caros. Então, essa esposa, quando ia fazer o rancho, já comprava bebida. E olha, isso que ela me falou pode até ser verdade, né? Pode até ser mais barato, pode até ser mais seguro em muitos casos, mas se você quer que ele pare de beber, eu posso te garantir que comprar a bebida para ele faz muita diferença e não vai te ajudar a chegar nesse objetivo. Até porque, com que argumento você vai falar para ele não beber a cerveja que você mesma comprou para ele? Isso não faz muito sentido, não é mesmo? Isso acaba passando uma imagem confusa, de que você até acha ruim, reclama, mas aceita que ele beba. Que se cria uma dinâmica complicada. Mas eu sei que isso é difícil. E que você toma, se você toma atitudes dessa maneira, você toma atitudes assim, pensando em proteger, em evitar o sofrimento no alcoolista e até o seu próprio sofrimento. Como essa outra esposa que me contou o seguinte, vamos chamar ela aqui de Maria, tá?
Ela e o marido se mudaram para uma cidadezinha no interior de Minas Gerais e resolveram abrir um mercadinho. Sabe esses mercadinhos do interior? Esses bem pequenininhos que vendem de tudo? Então, eles abriram esse mercadinho e se tornaram sócios. Essa era a fonte de renda deles. E o mercadinho dependia do trabalho dos dois. E o marido da Maria gostava de beber, sempre bebeu bastante. Aí quando eles se mudaram para essa cidade do interior, essa cidade menor, como a vida foi ficando menos agitada, ele se tornou o próprio chefe, ele começou a beber mais. Já não tinha mais que dar tanta satisfação para alguém de fora, né? Era só ele e a Maria. E o mercadinho até que estava indo bem, e ele sempre abria o mercadinho às 8 da manhã, até nos sábados. Mas com o tempo, o que começou a acontecer? O marido da Maria, quando saía do trabalho, quando saía da jornada de trabalho, ele ia para casa beber, para relaxar um pouco. Só que ele começou a beber tanto que muitas vezes ele nem conseguia levantar para abrir o mercadinho no horário do dia seguinte. E quando você tem um comércio, não é só chegar lá e abrir a porta às 8 da manhã. Você precisa chegar bem antes, receber os funcionários, fazer a limpeza, enfim, preparar o estabelecimento para receber os clientes. Então ele estava com essa dificuldade de levantar cedo. E a Maria, muito bem intencionada, começou a acordar ele de manhã. E eu não sei se você já tentou fazer isso com o alcoolista que você ama, acordar ele de manhã para algum compromisso que ele tinha. E essa não costuma ser uma tarefa muito fácil. E ela começou a ficar muito frustrada com essa situação, porque ela também tinha outras coisas para fazer. Ela não estava de bobeira. Né? Ela também tinha muitas outras coisas para fazer, ela tinha que se arrumar, ela tinha que tomar o café da manhã e ainda tinha mais essa tarefa na longa lista de afazeres matutinos dela, acordar ele de manhã. Isso começou a se repetir e mesmo assim ela continuava, porque eles tinham que estar no horário no trabalho para abrir o mercado e ela ficava muito ansiosa com isso, ela queria que ele viesse junto para colaborar, só que o marido continuou bebendo cada vez mais. E começou a reclamar com ela porque ela acordava ele. E ele dizia assim que ele ia à tarde no mercadinho. Ah, não, vai de manhã você, eu vou à tarde, não tem problema, tá tudo bem. E ele começou então a sugerir para ela que ela ficasse de manhã e ele fosse só à tarde. E às vezes ele realmente ia à tarde no mercado, mas algumas vezes ele nem aparecia. E quando aparecia, às vezes, chegava no horário que bem entendia. E ainda por cima ficava de corpo mole, porque estava de ressaca, né? Enquanto isso, a Maria, para compensar a ausência do marido, no mercadinho, começou a engolir a frustração dela com o marido. Começou a trabalhar dobrado, pois o medo de qualquer prejuízo no mercado, ou até o medo, ela tinha muito medo de ter prejuízo no mercado, ou medo de perder a confiança dos clientes, não é mesmo? Então ela estava extremamente sobrecarregada com essa situação. E começou a virar um campo de guerra em casa. Eles brigando e discutindo cada vez mais. E para piorar, ela saía, de acordo com a opinião dele, como a chata, que estava fazendo uma tempestade em um copo d'água. Essa era a situação da Maria. Você já se identificou com uma situação parecida? Você já viveu uma situação parecida com o alcoolista que você ama? Me conta aqui, me escreve nos comentários aqui para mim se você já viveu alguma coisa assim. E aí ela veio me pedir uma orientação. Ela me contou essa história e disse que estava desesperada, que não aguentava mais, que não sabia mais o que fazer naquela situação. E quando ela me contou essa história, a primeira coisa que eu perguntei foi a seguinte: de quem é a responsabilidade de abrir o mercadinho? E ela me respondeu que era dos dois, mas que há um bom tempo ela havia assumido essa responsabilidade sozinha. E eu então sugeri para ela colocar em prática o que ela estava me dizendo, ou seja, a responsabilidade é dos dois. Então, que ela dividisse essa responsabilidade, essas responsabilidades, né? E que desse ao marido a chance de assumir as próprias responsabilidades. Ela relutou, é claro, né? Ela relutou. Ela ficou preocupada, ela ficou chateada, ela ficou imaginando que, poxa, se ela fizesse isso, ele não iria trabalhar de manhã, daí ia acontecer todo um problema com o mercadinho, que era o ganha-pão deles. Ela tinha medo que eles acabassem falindo, que ela tinha medo que ela não podia contar com ele. Nem acordando ele, ela podia contar com ele. Imagina se ela deixasse ele arcar com a responsabilidade de acordar no dia seguinte. Só que ao mesmo tempo ela me disse o seguinte, que ela tinha medo de verdade disso tudo. Só que ela não aguentava mais aquela situação. Não aguentava mais. Do jeito que estava, não estava dando. Não ia dar certo. O destino disso tendia só a piorar e ela sabia disso. Ela tinha convicção disso. Que ele não estava mostrando sinais de que ia mudar. Então ela precisava tomar uma mudança, mesmo com medo. Até que um dia ela teve a coragem e conversou com ele.
e combinou com ele que ele ia abrir o mercadinho na terça e na quinta. Claro que ele não gostou muito, mas ele foi e falou, olha, nós temos essa responsabilidade juntos, você tem que abrir o mercadinho, só que chegou na terça e na quinta, ele simplesmente não apareceu. Não apareceu. Ficou dormindo, estava de ressaca, não apareceu. E sabe o que ela fez? Ela mais uma vez teve a coragem de não abrir o mercado. Ela deu folga para os funcionários e o mercado ficou fechado. Até que na segunda semana, ele reclamou com ela. Falou, poxa, como é que você deixou o mercado fechado na segunda e na terça? E ela respondeu que ela era sócia dele e que a parte dela na sociedade ela estava fazendo. Porque os dias que eram responsabilidade dela, o mercadinho abriu e funcionou normalmente. E falou ainda que não era capaz, olha, ela disse o seguinte, que ela não era capaz de fazer tudo sozinha, que o mercado precisava dele. Ele ficou pensativo, meio irritado, meio incomodado, você sabe como é que é, não falou nada, e ela aguentou firme, mesmo morrendo de medo que o mercadinho não fosse abrir na próxima terça e quinta-feira de novo. E aí, o que ia falar para os clientes? O que ia explicar? Mas o medo de continuar trabalhando dobrado, de continuar naquela situação horrorosa, era maior. E se continuasse daquele jeito, o mercadinho que eles tanto sonharam não teria futuro. Já pensou? Um dos sócios não faz nada, então é como se estivesse tendo um mercadinho sozinho, ele só pega a parte boa. Isso também é desestimulando ela, né? Além da sobrecarga, vai desestimulando quando você está sentindo assim que não está sendo justo aquilo que está acontecendo. Então ela tomou uma atitude, ela aguentou firme e com todo esse esforço dela veio a recompensa. Ele passou a ouvir ela e levar ela a sério, levar a sério o que ela estava falando. E dali em diante, ele começou a reduzir a bebida e abrir o mercadinho nos dias dele. Começou a reduzir, porque assim, ó, o mercado vai ficar fechado, meu amigo, isso aqui não é brincadeira. E não é que você é um sacana, não é que você é um irresponsável. Por mais que você possa ter essa opinião, você falar isso, se ela falasse isso para ele, ia tirar a atenção do que era importante, que era abrir o mercado. Então o que é? É o seguinte, olha, eu não tenho condições, ela falou, né? Eu não tenho condições de fazer tudo sozinha. O mercado precisa de você. E eu estou te dizendo que eu não vou abrir o mercado na terça e na quinta. Porque eu acredito que é justo a gente fazer assim e é assim que vai ser feito. Eu simplesmente não vou fazer dobrado. Eu vou assumir a minha parte da responsabilidade e vou cumpri-la à risca. Agora, na medida em que passar daquilo que é a minha responsabilidade, vou soltar. É difícil, né? É uma atitude de coragem, não é mesmo? É uma atitude de muita coragem. Era o ganha-pão deles. Então, o que essa história da Maria nos mostra? O que uma história dessas nos mostra? Que se a gente ignorar o problema ou simplesmente tentar varrer ele para baixo do tapete e não abordar o problema na raiz, como ela vinha fazendo, trabalhando dobrado, tentando acordar ele, tentando lidar com só a ponta do iceberg, né? Tentando acordar ele para que ele fosse trabalhar, até pode dar um alívio temporário. Ele às vezes ia trabalhar de manhã com aquela cara, mas ela dava um alívio temporário, porque ela não estava sozinha, por mais que não era a mesma coisa, de ele estar indo sóbrio. Só que esse alívio temporário que se cria piora o problema, faz o problema piorar ao longo do tempo. E além disso, muitas vezes a gente acaba tomando atitudes, ou você acaba tomando atitudes, achando que está ajudando aquela pessoa, tornando a vida dela mais fácil e esperando que com isso ela passe a tomar melhores decisões. A Maria esperava que fazendo o trabalho do marido e conversando com ele passaria a ter o bom senso de colaborar. Né? Talvez pareça para você óbvio que se ela fizer a parte dela, ela não brigar com ele e conversar com ele, isso apelando para o bom senso dele, ele vai cair na realidade, vai cair a ficha dele e ele vai passar a colaborar. Mas isso raramente acontece, principalmente com alguém que bebe demais. Raramente acontece. Né? Se tratando de alcoolismo, isso raramente acontece. E o pior, essa atitude da Maria de fazer por ele, tentar conversar com ele, fazia ele resistir mais, fazia ele ficar mais furioso ainda, fazia ele querer ficar beber mais à noite e dar menos importância para o que ela estava dizendo. Então essa atitude da Maria no começo aumentou até o alcoolismo do marido dela. Porque ele não precisava mais ir trabalhar de ressaca. Pensa só, ela continuava indo trabalhar naquele tempo.
Ele não precisava mais ir trabalhar de ressaca, ele não tinha mais que ficar o dia inteiro passando dor de cabeça, o mercadinho continuava funcionando independente dele. Então por que ele ia querer parar de beber? Pela pressão que a Maria fazia? A Maria estava dando sinais para ele de que estava tudo bem, de que ela aguenta isso e que realmente até ela acha adequado. Ela poderia fazer isso e a vida dos dois ficaria mais tranquila. Ao que parece, na cabeça dele ia alimentando essa ideia. Mesmo que a Maria continuasse explicando que não, que queria que fosse diferente. Então, assim, ele tinha poucos motivos para parar de beber. E ele inclusive passou justamente a beber mais ainda. E a Maria foi ficando cada vez mais longe do objetivo dela. Portanto, o quê? Várias atitudes que a família toma, achando que vai contribuir para o alcoolista parar de beber, acabam causando justamente uma reação contrária. E daí a família fica mais perdida ainda, achando que não tem mais o que fazer e cada vez mais sobrecarregada. Como é o caso da Miriam, tá? Vou chamar ela aqui de Miriam, que sempre que o filho dela chegava de madrugada alcoolizado, ao invés de ela deixar ele dormindo de roupa no sofá, ele chegava em casa, deixa eu contar direito. A Miriam, o filho dela começava a beber demais e tal, e ele chegava em casa alcoolizado, dormia de roupa e tudo no sofá de vez em quando. Ela olhava para aquilo e pensava, poxa, isso não é uma situação normal, ele não deve ficar no sofá dormindo porque é desconfortável, porque vai ser horrível acordar amanhã de manhã e ver ele dormindo no sofá de roupa e tudo. Então ela fazia o quê? Ela levava ele para dormir confortavelmente no quarto. Trocava a roupa dele, limpava o vômito dele na sala às vezes, e ainda levava um balde para ele no quarto, para caso ele passasse mal, ele vomitasse ali mesmo, porque com mais conforto, sem precisar ir até o banheiro, né? Porque coitadinho. E no dia seguinte ele acordava às 3 horas da tarde, né? Às 15 horas da tarde, depois que todo mundo já tinha almoçado, toda a casa já tinha vivido a rotina do matinal, ele acordava bem mais tarde, e daí a Miriam fazia o quê? Esquentava para ele um belo prato de comida. E enquanto dava comida para ele, servia no momento depois, a comida aquecidinha, enquanto reclamava da bagunça e das bebedeiras constantes, pedindo para ele, inclusive, tomar jeito. Toma jeito, moleque, olha só, você chega em casa, isso aí não se faz. Então, olha só que inconsistência, que incoerência que acontece, não é mesmo? Porque, por um lado, ela está falando uma coisa, com as palavras dela, que ele não deve mais beber, que isso não se faz, que ele tem mais é que tomar jeito. E o que ele escuta com isso? Nossa, mãe, que chata que você é, poxa, só incomoda, você não me entende. E, ao mesmo tempo, ela torna a realidade dele, bebendo, mais fácil, mais confortável. Ela, inclusive, vai alimentando as necessidades dele de amor, justamente quando esse comportamento ele não está sendo interessante. Ela está recompensando ele com o comportamento dela quando ela vai lá e limpa ele, quando ela vai lá e coloca ele na cama mais confortável. E ela está recompensando o comportamento justamente quando esse comportamento ele não está sendo interessante. Então, no nível do sistema de recompensa cerebral nosso, que é muito forte, que é mais forte que a razão, ela está dizendo para ele o seguinte: meu filho, está tudo bem beber assim. Meu filho, não tem problema. Meu filho, a mãe autoriza e aprova que você faça isso. E daí, no outro lado, ela vai lá e critica ele, manda ele tomar jeito, que faz ele se sentir incompreendido, que torna uma confusão muito grande e que alimenta a ideia de que ela é uma chata. Assim que vai se criando isso. E realmente, se a gente for olhar no ponto de vista dele, essa incoerência toda torna difícil ele não achar ela uma chata. Ele não pediu para ela levar ela na cama. Ele não pediu para ela levar ele na cama. Ele não pediu para ela aquecer o almoço. E se ela fica fazendo isso toda hora, ele vai começando a ter a expectativa de que isso é normal. E daí ela pode começar a achar que ele é um folgado. O que também não é tão justo assim, porque foi uma coisa que foi sendo construída dia após dia. Então eu vou te contar uma história, para ilustrar mais uma história, uma parábola agora, para ilustrar, que eu gosto muito dessa história, para ilustrar isso que eu estou dizendo para você. Tá? Um dia, uma pequena abertura apareceu num casulo. E um homem sentou-se e observou a borboleta por várias horas e pensou: como ela se esforça para fazer com que o seu corpo minúsculo passe através daquele pequeno buraco?
De repente o homem percebeu que a borboleta parou de fazer qualquer movimento. Não havia progresso na sua luta. Parecia que ela já tinha lutado demais e não conseguiria vencer esse obstáculo. Então o homem tentou ajudá-la, resolveu que ia contribuir, que ia ajudar ela a vencer esse obstáculo. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente. Mas ele percebeu que o seu corpo estava murcho e as suas asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem, firmando-se, e que pudessem suportar o peso do próprio corpo. Mas nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando, com um corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo com que a natureza fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de modo que ela estaria pronta para voar, uma vez que saísse do casulo. Algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida. Se passássemos essa nossa vida sem quaisquer obstáculos, não iríamos ser fortes. Algumas vezes o empenho é justamente o que precisamos em nossa vida e é o que nos torna fortes e nos prepara para encarar a vida. Passar pela vida sem qualquer obstáculo nos deixaria inacabados. Não iríamos ser tão fortes como somos ou como precisamos ser para suportar os momentos difíceis. Nunca poderíamos voar. Então o que é? O que eu quero dizer com isso? Resolver os problemas causados pelo comportamento de beber, como ligar para o chefe, inventar uma desculpa do porquê ele faltou ao trabalho para que ele não perca o emprego, evitar que ele seja visto alcoolizado ou de ressaca pelos colegas ou familiares, inventar uma desculpa do porquê ele não foi à festa, com o intuito de preservar a imagem de, profissionalismo, ou mesmo a imagem dele perante a família, podem até parecer atitudes que estão ajudando o alcoolista. E se ele tivesse, com a perna quebrada, e você estivesse ajudando ele a caminhar, ou ajudando ele, emprestando uma cadeira de rodas ou uma muleta, faz todo sentido. Mas quando a gente está considerando alcoolismo, esse tipo de auxílio que eu disse, que eu contei ao longo desse vídeo, acabam justamente agravando o problema, agravando o quadro. E olha só, mas vamos com calma, tá? Eu não concordo, tem gente que quando escuta isso, entende um pouco trocado, e esse detalhe é importante. Eu não estou falando aqui, então, de você viva e deixe viver. Eu não estou falando aqui que tudo o que você precisa fazer é deixar essa pessoa se lascar. Deixa se lascar, deixa chegar no fundo do poço. Não é o que eu estou falando. Eu não estou falando aqui de você tentar não se preocupar com os prejuízos que possam acontecer. A esposa que eu contei no começo, ela estava com medo de perder o mercadinho, ela estava com medo de perder a qualidade do relacionamento com o marido, e não tem como não se preocupar com isso. Não tem como você fingir que isso não está acontecendo, não é nem saudável isso. E eu não estou dizendo aqui que você tem que se desligar do familiar que você ama emocionalmente. Eu não concordo com o distanciamento emocional que alguns grupos pregam, dizendo que a única coisa que você pode fazer é ficar parado assistindo ele atingir o fundo do poço. O que eu estou dizendo aqui é que é preciso, dentro de uma estratégia geral com outros elementos junto, não é o único elemento, isso aqui é parte do que você precisa fazer, é deixar ele sofrer as consequências naturais do próprio comportamento. Na medida certa. Quem deixa o alcoolista sofrer as consequências naturais pode continuar tendo um bom relacionamento. Uma coisa não exclui a outra. Adotar esse comportamento seu, de deixar ele sofrer as consequências naturais, inclusive melhora o relacionamento no longo prazo, pois você não se sente tão sobrecarregada, você não se sente tão ressentida, ao mesmo tempo que dá a oportunidade de ele aprender com os próprios erros. Como foi no caso da Maria, que acabou sobrecarregada, tendo que trabalhar em dobro, do mercadinho que eu contei para vocês. Mas depois que ela parou de ter esse comportamento, só essa mudança que ela teve, corajosa, A gente viu que foi uma mudança corajosa.
ela passou a conversar e se relacionar muito melhor com o marido. As brigas cessaram, as discussões diminuíram. E conforme ele foi parando de beber, ela passou a ter um companheiro em casa que colabora com as decisões, que colabora com a responsabilidade das coisas. Porque ele está sendo, ao mesmo tempo que é amparado, que mantém um bom relacionamento, ele está sendo cobrado também. Ele está sendo incluído também nisso, na responsabilidade. A responsabilidade de manter as coisas funcionando. A questão é que você não pode achar que precisa resolver todos os problemas do alcoolista e que você sabe o que é melhor para ele do que ele mesmo. Se você pensa isso, guarda para você, porque quando você expõe isso, vai deixar ele desconfortável, vai deixar ele irritado, vai criar resistência nele. E nem você pode achar que você sabe sempre o que é melhor para ele, porque não tem como saber isso exatamente, né? Nem você pode achar que sabe o que é melhor para ele e nem deixar que o alcoolista espere que você resolva tudo sozinha. Não pode deixar isso acontecer. Por exemplo, se faltar dinheiro para pagar uma conta porque ele gastou com bebida, ele esperar que você assuma automaticamente o pagamento dessa conta, sem priorizar as responsabilidades dele, esperando que você assuma cada vez mais responsabilidades, e você simplesmente aceitando mais e mais responsabilidades, sem opinar e sem discutir, no bom sentido da palavra, isso vai causar o quê? Isso vai causar um reforço de comportamentos inadequados, um reforço de um contexto desagradável, insustentável a longo prazo. E daí, como a mesma coisa da história da borboleta, que precisa sofrer, que precisa daquele sofrimento, que precisa daquele esforço para poder voar, você que está ajudando o alcoolista, que você quer que ele pare de beber, você também tem uma jornada. Alguns sentimentos que você tem hoje podem estar sendo obstáculos para você fazer com que quem você ame pare de beber. E alguns sentimentos que você tem tentado reduzir em você, do tipo, ah, Vitor, mas se eu não acordar ele para ir para a escola, eu vou ficar apavorada porque ele não vai mais ter nada na vida, ele não vai mais fazer nada, ele vai começar a se entregar para a bebida. Se eu não pagar as contas dele, ele vai acabar morando na rua. Então, esses medos que você passa, eles também precisam ser colocados. Eles são, apesar de medos que baseados em informações que seriam terríveis, né? Se isso acontecesse, seria um cenário ruim. Muitas vezes eles não são baseados na realidade mesmo. Eles fazem sentido muito mais com o que você imagina que possa acontecer e vão levando você a comportamentos que te afastam dos seus objetivos. Então, vencer essa barreira de lidar bem com os sentimentos, de olhar, sempre examinar a realidade de como o relacionamento está se estabelecendo, de qual consequência que aquilo vai levar a longo prazo. E esse processo de aprender isso, como você está fazendo aqui, assistindo esse vídeo, é o seu sofrimento, é o que você precisa para crescer também, porque esse tipo de conhecimento que você vai adquirindo vai te deixando forte e vai fazendo com que você tenha condições de encarar os problemas de uma forma melhor e que seja capaz de voar e de conseguir tudo aquilo que você deseja, né? E daí, se você simplesmente ficar só aceitando mais responsabilidades, sem opinar e sem discutir, e você vai piorar o problema. Isso é um fato. Como é o caso da Daniela, tá? Que é uma outra pessoa, que é uma esposa de um alcoolista. Vou contar mais uma história para você. Ela gastava todas as forças dela tentando manter o marido em pé, sem perder o emprego, sem ser visto pela comunidade de uma forma que pudesse prejudicar a imagem dele de profissional, né? E com isso ela acabou se sentindo completamente esgotada, física e psicologicamente. E nas palavras dela dizia assim, Vitor, eu tentava equilibrar tudo sozinha, mas na verdade o comportamento dela estava desequilibrando mais ainda as coisas, colocando problemas demais para ela e problemas de menos para ele, tornando impossível que ele aprendesse com as consequências do próprio comportamento. Isso não é ajudar o alcoolista, isso não é amar demais, isso não é superproteção. Ah, uma mãe que não deixa o filho ter nenhuma consequência negativa, uma mãe que não deixa o filho, que não colabora para aprender a se relacionar melhor com o filho,
que descarrega no filho, no marido, no familiar, toda a ansiedade que sente dessa situação, que tenta resolver as coisas por ele, que age de forma inconsequente, eu vou te dar uma notícia, isso não é amar demais. Isso não é se conectar demais. Isso não é se ligar demais. Isso não é ajudar o alcoolista. Isso não é ajudar nem a você própria. Então, assim, é muito comum que o familiar, quando vê o alcoolista sofrendo, acabe se sentindo culpado e acabe tomando esse tipo de comportamentos que eu falei, achando que está ajudando. Mas é importante agora que você sabe disso, que você sabe que isso acontece, que você possa daqui para frente tomar decisões melhores para você e para a sua família. Porque o amor nem sempre é fazer o que é fácil, e sim fazer o que é melhor. Mas daí tem gente que fala o seguinte, Vitor, mas eu não dar o que a pessoa quer. Eu não estou punindo ela. Você não fala para a gente assim que eu preciso manter um bom relacionamento, que não é interessante eu punir a pessoa porque isso vai causar mais resistência. E se eu começar a não fazer, sei lá, ele acorda às 3 da tarde e eu não esquento o almoço para ele, ou ele saiu para beber e ficou sem janta, eu não preparo um janta para quando ele chegar. Isso aí não é punir o alcoolista? Isso não é punir ele? Isso aí não é tornar o relacionamento com ele pior? Para manter um bom relacionamento eu não precisaria estar fazendo essas coisas que eu faço? Então, é punição não dar o que a pessoa quer? Essa é a pergunta, né? É punição você não dar o que a pessoa quer? Não. Não é punição. E é muito diferente. Na prática, pode ser sutilmente diferente. Mas o resultado que isso gera é totalmente diferente. Não é assim, olha, eu assisti o vídeo do Vitor lá falando que eu acordar você para o trabalho não é ajudar. Então eu vou parar de te acordar para o trabalho porque você é um grande de um irresponsável. Eu vou parar de te acordar para o trabalho porque você está querendo ficar nessa zona de conforto aí. O Vitor me falou que eu tenho que deixar você se ferrar, você se lascar. Olha, isso não é o que eu estou te dizendo e não é o que eu estou te recomendando. É sutilmente diferente, mas o impacto é totalmente diferente. Punição é você criar uma consequência negativa. Só que tem um porém, tá? Se ao longo... Eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo, talvez você que está assistindo, você comece a perceber agora que você errou durante muito tempo, que você agiu errado durante muito tempo, que você deu coisas demais, que você facilitou demais as coisas para ele. E olha, é natural que isso tenha criado uma dinâmica que vai exigir um cuidado para ser desfeita. Porque ao longo do tempo, tendo feito isso repetidas vezes, você ensinou para ele que era normal. E daí se você, por exemplo, tenta enxergar agora essa situação de, olha, se ele está muito folgado, se ele tem expectativas exageradas de você, em relação a você, tenta não criar na sua cabeça muitas imagens de inimigo em relação a ele. Olha, ele é maldoso, ele é folgado, ele é um sem vergonha. Tenta entender isso, porque se você criticar ele demais, por querer coisas demais, é uma punição desnecessária. Então, que vai criar mais resistência. Então você precisa o quê? Sutilmente, ao longo do tempo, começar a comunicar, deixar claro como é que as coisas são, a partir do seu ponto de vista, a partir da sua liberdade de ação. Por exemplo, se você sempre acordava ele para ir para a escola e agora você tem medo de não acordar ele para fazer isso, ou sei lá, alguma outra coisa que você resolvesse por ele. Você parar de uma hora para outra sem aviso nenhum pode também ser estranho, pode também ser criar uma mentalidade paranoica nele. Que eu sei que você muito pode ter medo disso. Eu sei que você sabe que isso não seria interessante. Então o que você vai fazer? Você vai aos poucos conversando e vai mostrando que, olha, eu estou vendo que eu preciso mudar. Você não vai chegar, e agora eu vou te dar a dica prática, assim, ó, se isso acontece com você. Você não vai chegar lá e vai falar para ele que o Vitor te disse que ele está sendo um folgado, que o Vitor te disse que você agora não pode mais fazer nada disso porque você está alimentando o alcoolismo dele. Você não vai dizer isso para ele. Isso que você sabe é uma informação privilegiada. Você vai falar para ele o quê? Você vai mostrar para ele que você acha que você não está fazendo as coisas do jeito certo. Que você não sabe muito bem como lidar com essa situação, que você está sentindo que você não está conseguindo colaborar, porque você está se sentindo sobrecarregada, porque você está sentindo que, que a sua vida não está indo para o lugar que você quer. É tudo em relação a você, é tudo em relação ao que você quer.
E daí você vai estar falando, olha, eu estou querendo mudar isso por mim, para que também eu possa me relacionar melhor com você. O foco de quando você for notificar essas coisas é você. Você não vai falar para ele, o Vitor falou que se eu parar de te acordar de manhã, ou se eu parar de facilitar as coisas para você, você vai parar de beber, e é por isso que eu vou fazer isso. Primeiro que não é bem assim. Você vai estar plantando sementes que vão chegar na sobriedade, mas a semente que você está plantando agora é a semente da responsabilidade. Ela é ligada imediatamente com a semente da sobriedade. Ela é ligada com o caminho da sobriedade. Só que você tá travando uma coisa muito mais profunda que isso. Você tá conseguindo buscar para a sua vida algo muito mais profundo, que é a qualidade do relacionamento, que é você defender as suas posições, defender as suas decisões, defender aquilo que você acredita e, ao mesmo tempo, incentivar aquilo que você acha interessante. Você está aqui, então, aprendendo e está querendo desenvolver, e é isso que tem que estar na tua cabeça, habilidades de fazer ele parar de beber. Então quem está fazendo isso é você, quem está mudando aqui é você, e a pressão que você vai exercer não é sua para ele, não é de você contra ele, é do mundo real, nem mais nem menos, contra ele. Ele contra o mundo, você com ele, não contra ele. Faz sentido? São sutilezas que as pessoas quando começam a entender isso aí, perdem. E perder essa sutileza faz toda a diferença. Toda a diferença. Se a esposa chegasse e começasse a dizer, olha, você é um grande de um vagabundo que não acorda para ir trabalhar, não dá para contar com você, porque eu já cansei disso tudo. E aí eu não vou mais trabalhar na terça e na quinta, para ver se você aprende a tomar vergonha na cara. Eu acho, por ter visto isso acontecer por muitas e muitas vezes, que se ela fizesse o mesmo comportamento com esse discurso que eu falei agora, não teria causado essa mudança nele. Ou teria causado essa mudança nele por muito pouco tempo. Ela não teria criado um ambiente de crescimento. Ela teria criado um ambiente de dor para os dois. De atrito para os dois. Isso não é levar as coisas para um caminho melhor. Isso é um atrito desnecessário, isso é totalmente contraindicado. Certo? Então é isso. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu sempre respondo. Ou você pode também perguntar no meu direct do Instagram, alguma dúvida que você tiver. Curta esse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque assim você vai estar ajudando a divulgar para outras pessoas que precisam e também vão se beneficiar dessas informações. Você também me ajuda a entender se o que eu estou fazendo te ajuda e até me incentivar a produzir mais conteúdos interessantes. Eu vou ficando por aqui, YouTube. Até a próxima. Tchau!